A minha questão é agora eu que inverto para você nesse ponto. A masculinidade, ela está ligada a gênero, mas não a orientação sexual. Sim. Acho que ela Isto tá. é, você pode ter alguém, por exemplo, eu sou heterossexual, você também. Aham. Se eu ou você fôssemos homossexuais, a questão da masculinidade estava em questão? Também estava. Eu acredito que, da forma que eu vejo, a masculinidade é possível ter mulheres machistas, gays machistas, né, homossexuais machistas, trans machistas, porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de toda essa formação que vem de conceitos e de criações que estão na nossa sociedade e foram construídas de forma que a gente não percebe. Né? E que agora a gente tem que rever e tomar muito mais cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala, não só para não ferir o outro, mas para buscar algo que seja realmente igualitário na questão do gênero, né? Na questão do salário igual, das oportunidades iguais, né? Do, das liberdades iguais também. Que para mim é tóxico na masculinidade. Quando ela é bruta, quando ela é inconveniente, quando ela é invasora. O que não é tóxico? Aquilo que é a tua identidade. Eu sou masculino. Independentemente da minha orientação sexual, eu sou masculino. Esse masculino tem algumas características. Por mais que eu deseje, né, parte da minha conduta ela é marcada pelo meu genótipo, pela minha base genética. Claro que eu posso alterar com o famoso fenótipo, que são as condições, né, de convivência. Ainda assim, aceitar a ideia de masculino não significa admitir, né, esse masculinismo ou machismo, para usar o termo, né, mais conjunto, para dizer, não, então não vale nunca, não. Eu tenho minha identidade. Eu sou um dos modos de ser, mas eu não sou o único modo de ser. Aí a gente volta à emasculação. Isto é, o temor de que esse feminino te degluta e te castre e te tire do lugar. Então, todos esses movimentos de resgate à masculinidade de forma tóxica, ou esses machos que se sentem ameaçados por esse momento de despertar feminino, é uma questão freudiana no final das contas. É o medo de que a vulva vá deglutir os testículos. Simbolicamente, claro. Simbolicamente. Né? Simbolicamente é você perder o poder, sair do pedestal. Sair do pedestal. Isto é, você ser afrontado. A frase quase é: quem é você? Você é só uma mulher. Né? Você é só uma mulher e, portanto, coloque-se no seu lugar. E quem determina o lugar da mulher? Né? Os homens, acreditam os machistas. Eles dizem: você fica aqui, você vá para a cozinha, você fica em casa. Uma das coisas que o Michel Foucault trouxe, né, especialmente nas suas grandes obras sobre o poder, foi o quanto que a sociedade criou, e a modernidade desmontou isso, e a pós-modernidade mais ainda, locais em que você marcaria o que é normal ou não. Exemplo, cria-se penitenciária, de maneira que se saiba quem é decente, que é quem está fora, quem é indecente, que é quem está dentro. Cria-se a escola para você mostrar quem é que está no caminho da formação e quem não está. E cria-se o prostíbulo. Porque o prostíbulo, usando um termo antigo no Brasil, a zona do meretrício, era o lugar onde vinham as mulheres menos válidas. Essas mulheres não poderiam ser desmontadas do seu lugar, e toda a cidade o tinha, né? Porque isso marcaria qual é a fronteira entre uma mulher de bem e uma não mulher de bem. Uma das coisas que a modernidade fez, e o mundo urbano mais veloz, foi desmontar essas áreas. Essa indefinição teve que criar outras formas de métrica. Qual é a métrica para você saber se alguém é moralmente saudável na conduta sexual? Antes era fácil. Puta tá na zona. Certo? Meretriz. A mais antiga profissão do mundo. Ou se você pegar alguns países, né, do mundo, né, dos holandeses e tudo, está nas vitrines. A regulação da atividade. No Brasil, por exemplo, você pode praticar como profissão a prostituição, mas você, Pedro, ou eu, não pode ser agenciador, e nem uma mulher o pode. A legislação brasileira impede que eu lucre com isso.
certo? Não pode ser um negócio, exceto por parte da pessoa. Diz, ué, e essa marca, o que é? É porque faça lá com as tuas putas o que você quiser, mas aqui em casa não. Aqui em casa é de outro modo. Onde os machos se reuniriam para poder serem machos, né? Dentro dos prostíbulos. Ali você teria a diluição de todas essas fronteiras e as mulheres ficariam resguardadas. Esse modo de resguardo, ele vai inclusive fazendo com que se considerasse usual, né, que um menino, no caso um homem, né, se iniciasse no mundo da sexualidade dentro de um desses lugares. Em casa não, com a família não. Com quem pode você iniciar a tua trajetória sexual? Com uma mulher submissa. Ou aquela que você paga, no caso na prostituição, ou aquela que trabalha na tua casa, que é a empregada doméstica, para usar um termo no Brasil, né? Esta lógica é assim, cuidado, respeite as meninas de bem. Ela é, sim, uma maneira em que a masculinidade acabou perdendo a referência, né? Acabou deixando de lado o que seria a fronteira, né, do que é aceitável ou não. O que é, vou agora usar o termo, o que é ser um homem hoje? Eu posso dizer, bom, ser um homem é ser uma pessoa. Aí alguns diriam, não, mas o que é ser uma pessoa homem? O que se espera de mim? Se espera que eu, sim, que eu não abra mais a porta do carro para que uma mulher entre, porque isso pode ser ofensivo, ou que eu abra. Que eu seja capaz de me juntar com outros homens para falar, né, beber, sair de moto por aí, etc. Ou é esperado que eu partilhe as tarefas domésticas, que eu seja capaz de ser um homem de verdade no sentido de não ser alguém que não tenha a virtude do convívio saudável, né? Era fácil quando eu era menino. Era bem mais fácil porque bastaria eu seguir a rota. Isto é, vai o caminho e eu vou junto. Hoje não é. Nem para você, nem para mim e nem para quem está chegando. Você pode até dizer, e é verdade que uma nova geração ela tem uma certa fluidez nisso, mas também é a geração mais conservadora que eu vi nos últimos 50 anos. Né? Ela tem elementos de alta liberdade e tem elementos de alto aprisionamento em relação a convicções religiosas, a norma de conduta, do que aceita, senão nós não teríamos, né, tanto ódio graçando em relação às pessoas que não pensam do mesmo modo. Você mudou seu comportamento em anos recentes em virtude de tudo que mudou? Não Cláudia te considera machista? Às vezes, vez ou outra ela vira e diz assim, isso é machismo. Eu digo, não sou machista. Ela falou, então, mas essa conduta é uma conduta de quem está imaginando que nós não estamos no mesmo pé, né, de igualdade digna. Mas também ela deixou de sê-lo naqueles elementos que poderiam nela marcar o machismo dentro de uma conduta feminina, isto é, a hipervalorização, né, do masculino. Pode ser que, fazendo um pouco de graça, o fato de quando nós casamos ela ter que ir atrás de uma barata enquanto eu saía para o outro lado, tivesse desmontado um pouco isso. Pode ser que isso seja só graça, mas claro que eu mudei a atitude. Há brincadeiras que eu fazia, né, há uns 30, 40 anos na universidade, né, dentro da fala, do dia a dia, que jamais eu falaria hoje em dia. Jamais eu traria à tona de novo aquele modo, que era um modo que pareceria... Por mais que existam vídeos de palestras suas que são com um pensamento moderno, ou que seria contemporâneo hoje, mas não em tudo. Não em tudo. Eu me lembro de situações, né? Me lembro na universidade, nos anos 1970, já como professor, em que havia a moda da mini saia. A mini saia expunha mais, é curioso, porque ela expunha muito menos do que um biquíni na praia, mas ela expunha mais, né, do que era usual, né, o comprimento das saias, que era uma questão absolutamente das meninas ou das mulheres que quisessem fazê-lo, né? Mas não era incomum, né, que a gente, ao passar por uma aluna que conhecesse, obviamente, ou por uma colega, dizia, olha essa saia, isso é um convite, né? Nossa. Era uma frase que hoje ela não só é estranha, como ela é nojenta. Né, dita desse modo. Não o era. Estranho seria eu fazê-lo agora, trazê-lo agora desse modo. Mas não o era naquele momento. A dúvida do começo do programa do Dia das Mulheres, ela também é uma dúvida sobre a convivência no escritório, assim, na redação. Eu lembro, trabalhando na redação de televisão, assim,
quando uma colega de trabalho chegava mais arrumada, porque ela ia sair depois, ou ela estava... Era comum os homens, meu Deus, hein? E aquilo era extremamente... Pensando hoje, às vezes ela nem entenderia como algo extremamente assediador e constrangedor. Mas hoje fica a dúvida. Você deve fazer um elogio mesmo que seja respeitoso? E como é esse elogio? Não sabemos ainda. Né? Em tese, a medida ou a métrica, para usar o termo que eu usei antes, não está definida. Né? Eu não sei até quando eu brinco com uma criança a ponto de parecer só um acolhimento divertido e quando isso poderá soar como um assédio sexual. Uhum. Por exemplo, uma alteração na minha conduta por cautela. 2, vou contar. A primeira delas, era comum que a gente que tem mais idade colocasse crianças no colo. E não havia, pelo menos da minha parte, não havia má intenção de fazê-lo. Dizia assim, vem no colo de titio, vem no colo do vovô. Mesmo sendo do clero da Igreja Católica, né? Isso, claro. Né? Vem aqui no colo. Hoje, não é que eu temo a minha conduta, eu temo o modo como isso pode ser lidado numa comunidade. Não só por mim parecer um ato obsceno, né? Como ele ser um ato mal interpretado, mal lido. Um outro desses que eu acho que, né, que vale também nisso. Você sabe que eu viajo bastante, ou viajava bastante, cada vez menos por conta já do momento. E até há 10 anos, eu não tinha nenhuma dúvida de quando, por exemplo, eu pedia alguma coisa no quarto, né, o famoso room service, a pessoa chegava, eu abria a porta do quarto, ela entrava, colocava a bandeja. Hoje não mais. E não é porque eu temo que pensem em algo de mim, é que existe tanta possibilidade de trama nisso. Se eu pedir uma coisa no quarto, alguém for levar alguma coisa no quarto, seja homem ou mulher, mal eu abro a porta, eu saio no corredor, onde eu fico visível para as câmeras. E depois que a pessoa deixa, que vai deixar, ou pega o que tem que pegar, aí eu volto, agradeço e volto. Vocês não ficam dentro, você não fica dentro do quarto com ninguém? Não. Esse temor eu não tinha há 30 anos. E não é porque mudou, né, apenas o modo de olhar, é que você também tem a pessoa que gosta de levar vantagem nessa circunstância. Eu sou uma pessoa mais pública, né? O fato de alguém gritar dentro de um quarto algo que eu não fiz, pode ser uma possibilidade, eu tenho que levar isso em conta. Né? Ficar sozinho com uma outra pessoa, seja homem, seja mulher, mas mais ainda, dado que eu sou, né, alguém que está ligado a essa questão, é muito, muito diferente. Também na escola, também na sala de aula, né, também na igreja. Era tão usual que se ficasse sozinho com o sacerdote. Eu me lembro do meu tempo do clero, nos 3 anos que eu fiquei num convento, que às vezes se saía para alguma atividade fora, alguma missão, em que as meninas, né, procuravam a nós, os freis, no caso, eu tinha Frei Mário com 20 anos de idade, né? Estava eu ali de hábito comprido, de saia longa, sentado, a menina vinha conversar, porque se entendia o sacerdote como pode se entender, como alguém de confiança, não necessariamente. Quando você ia testemunhar lá pro isso não pro tinha padre. Isso do testemunho é só até o século VIII a.C. Ah, tá. Eu não passei por essa fase, nem por intenção. Só para terminar, eu comecei falando de que... Perguntando se você estava pronto para ser cancelado sobre esse tema, né? Mas você acha que a cultura do cancelamento inibe o debate como esse? Que é raro a gente chegar tão fundo quanto a gente chegou aqui? Não para mim. Ela não, porque sem ser blasé e dizer, tá, não ligo para isso. Eu ligo sim. Né? Eu ligo, mas não é isso que vai calar aquilo que eu tenho como percepção. Tudo que eu puder dizer e que eu tenha a intenção de dizer, sem imaginar que isso não possa ser confrontado, abrindo a porta para que o contraponto venha à tona, eu digo. Se o custo disso, eu não vivo disso necessariamente. A pergunta é, vivesse eu como influencer, né, como alguém que precisa, né, do mundo digital para poder oferecer produtos, etc., talvez eu tivesse alguma cautela porque eu estaria perdendo um negócio. O cancelamento ele não é só das redes sociais. O cancelamento, quando ele vem em contrato. Se você fosse eventualmente cancelado, você teria mais dificuldade de fazer palestras, teria mais dificuldade de vender livros, né? O cancelamento ele vem como um todo se você assume uma postura extremamente cancelável. Isso, ou que colida. Né? Com... E o Cortella trazer agora ideias nazistas, né? De admissão do nazismo, ou machistas, ou xenófobo, né?
Olha que coisa. Isso, claro, que traria, né, um certo prejuízo forte. Mas isso não impede que eu tenha a minha postura. Aliás, você sabe que eu sempre tive, né, durante muito tempo, 30 anos, vínculo político partidário. E fazendo atividade em instituições, em eventos, em palestras que não necessariamente tinham qualquer simpatia, né, pelo grupo político partidário ao qual eu estava conectado. Eu nunca deixei de dizer o que eu fazia. No meu currículo aparece, né, em quais governos eu tive atividade, né, eu nunca deixei isso de lado. A decisão é da pessoa.